Como é que você tá, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam bem-vindos! Hoje, sem mais delongas, vamos rápido ao estudo da Palavra de Deus, porque vamos estudar duas igrejas do Apocalipse, Esmirna e Pérgamo, a mensagem de Cristo para essas duas igrejas. Então vamos, sem mais delongas, Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11 diz assim, acompanha comigo aí a leitura. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus falando, só isso que identifica aqui. Verso 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esmirna estava passando por alguns problemas. Dentre os problemas que ela tinha, ela estava ali estabelecida, achando que estava tudo certo com ela, mas os líderes da igreja não estavam andando conforme a palavra de Deus. Na realidade, esse é um evento que aconteceu muito nas igrejas na época de Cristo, acontece muito nas igrejas hoje. Muitos líderes se reúnem, fazem as coisas da forma que eles querem e acaba se tornando um pouco político demais, e fazendo as coisas mais para que haja um benefício próprio ou para a liderança ou para a igreja local do que de forma globalizada. O que eu estou querendo dizer? Uma igreja tem que pensar sempre no bem geral, na pregação de forma global. Ela não pode ficar olhando para si própria achando que ela é um mundo em si mesmo. Esse é o grande problema das igrejas, né? Acho que a igreja é uma ilha, que as coisas acontecem ali e acabou, e esse é um problema. Bom, vamos para outra igreja que o tempo tá correndo. Apocalipse 2, verso 12 a 15 diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, posto que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Lembra que Balaão, ele foi responsável pela apostasia da igreja naquela circunstância, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. De toda forma, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Tem muita informação aqui, o tempo não dá, mas em resumo, o que estava acontecendo aqui na igreja de Pérgamo era uma apostasia também dentro da liderança da igreja. Esmirna e Pérgamo tinham essa questão. Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, mas estavam sendo usados pelo diabo, como diz aqui, né, sendo a sinagoga do diabo e fazendo, lógico, não aquilo que Deus espera. Em resumo, a pergunta que eu quero fazer para você hoje, que é líder de igreja, que frequenta alguma igreja ou coisa assim, a sua igreja tem sido a sinagoga de Deus ou a sinagoga do diabo? Porque tem muita gente achando que a igreja é a igreja de Deus, mas não tem sido a igreja de Deus. Não estou dizendo que não tem a mensagem e a palavra de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Às vezes você é da igreja de Deus, mas não tem feito o que Deus espera e vale a pena pensar. Tá joia? Eu vou ficando hoje por aqui, um abraço e a gente se vê amanhã.